dessa equação pra você não, ô seu... Son of listen. Son of listen. É isso, vai tomar... Son of listen. Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E tá rolando uma briga bizarra entre o Nando Moura e o Monark. Eu vou dizer pra vocês, sendo bem sincero, eu sempre imaginei os dois como sendo aliados, porque eu sempre vi o Nando Moura fazer críticas, inclusive ao próprio Flow Podcast, na época que o Monark tava lá, e o Monark sempre respondeu mega na boa, inclusive o Monark sempre comentou de boas do Nando Moura. Mas dessa vez parece que o Nando Moura pegou ali num calcanhar de Aquiles do Monark. O Monark tá doido, o Monark tá gritando, xingando pra caramba. Eu nunca vi o Monark tão puto assim com uma coisa. A gente sempre tem aquele pensamento, né, de que pode ser que o Monark esteja fazendo isso para ganhar um pouco de hype na internet, porque a gente sabe que deu uma baixada muito grande as visualizações do Monark, visto que o Monark, ele acabou indo para os Estados Unidos e parece que as coisas não deram tão certo para ele por lá. Então, a gente vê o discurso do Monark mudando um pouco, né, de certa forma, e talvez isso seja uma estratégia para conseguir agregar, né, visualizações ou público de novo. Bom, eu não sei, mas de qualquer maneira ele acabou arrumando uma briga feia com o Nando Moura. E o Nando Moura fez 2 vídeos falando sobre essa treta e o Monark reagiu a isso numa live dele. Qual é o estopim dessa treta? O estopim dessa treta, basicamente, são várias críticas que o Nando Moura tem feito ao Monark há muito tempo por conta das amizades dele, vamos dizer assim. O Monark, ele se aliou muito com esse discurso da extrema-direita brasileira, algo que o Nando Moura, ele se distanciou. Inclusive, o Nando Moura é um dos maiores críticos a essa extrema-direita. Muita gente coloca o Nando Moura como extrema-direita também, mas, bom, existem várias versões da extrema-direita e, nesse caso, o Nando Moura, ele não compactua com essa galera mais bolsonarista e coisa do tipo. E, nesse caso, o Nando Moura já foi muito cancelado por essa galera, e agora que o Monark começou a ficar mais fechamento com eles, inclusive começou a tomar restrições, né, o governo brasileiro puniu ele, tá fazendo multas e outras coisas mais, foi lá, pegou a conta do banco dele e tal, ferrou com o Monark basicamente, proibiu ele de estar na internet, tudo isso por conta dos discursos que ele tem falado, né, e dos pensamentos que ele tem compartilhado, e inclusive das pessoas que tem ido no podcast dele. E o Nando Moura é contra esse tipo de coisa, o Nando Moura sempre critica esse tipo de atitude, né? E ele sempre coloca o Monark como um cara que foi inocente, né? Pelo menos até esse momento da briga, né? Ele tava pensando assim, ele sempre falou assim, como um cara inocente que estava sendo manipulado por essa galera que estava simplesmente usando ele como bucha de canhão, como ponta de lança. E aí ele ia lá, falava as coisas e replicava esse discurso que esses caras estavam ali manipulando por trás, entendeu? Essa era a visão do Nando Moura. Então aí começa já nessa discussão entre os dois, que até então não tinha sido respondida desse jeito que está sendo respondida agora. Só que recentemente o Monark, ele pegou e teve um posicionamento político um pouco divergente em relação ao que a galera da direita tá tendo hoje em dia. Porque assim, sempre que acontece alguma coisa, parece que tem uma cartilha, parece que vem um memorando pra você, ó, você tem que estar a favor disso, se você está contra isso, você está contra nós. E aí veio essa guerra aí entre Israel e Palestina. A galera que tá mais à esquerda tá contra e a galera que tá mais à direita tá a favor da defesa de Israel, falando que Israel tem que ter liberdade para pegar e se proteger e outras coisas mais. O que acontece é que o Monark, ele foi contra esse pensamento e falou basicamente que o que Israel tá fazendo é errado e que Israel não deveria estar fazendo isso. Inclusive ele fala sobre um monte de viagens ali dele, né, coisas monarcadas, né, para variar, e ele fala lá um monte de coisa que eu não posso comentar aqui porque senão meu canal vai de base, né? E aí, beleza, né? O Monark começou a criticar muito, falar muito, e isso vai totalmente contra as pessoas que estão ali seguindo ele, contra as pessoas que iam no podcast dele. E isso começou a gerar um cancelamento para ele. Os próprios extremistas que estavam ali ao redor do Monark começaram a atacar ele porque ele teve um pensamento diferente, porque ele teve uma opinião divergente e porque ele está defendendo essa opinião. Então, beleza, a galera da esquerda começou a abraçar o Monark, pra você ver, em pleno 2024, a galera que xingava o Monark de burro, agora tá falando que o Monark, ele tá certo e ele é inteligente, que ele mudou e que ele melhorou. Então você vê como as coisas são, né? É engraçado até esse tipo de coisa. De qualquer maneira, o Monark tá sendo muito criticado por muitas pessoas. E o Nando Moura foi uma das pessoas que falou sobre esse discurso do Monark, criticando, falando que o Monark tem ideias tortas, falando que esse pensamento que ele tava ali poderia até ser um pensamento que o bigodista tinha lá na década de 40, falando de lobby judeu e outras coisas mais, né? E o Monark tiltou geral com esse pensamento, né? Com o Nando Moura falando sobre antissemitismo e tal, tiltou geral, saiu xingando e falando um monte de coisa, né? E, bom, o Nando Moura é uma pessoa que tá totalmente, né, tipo, a favor da defesa de Israel, falando que o Hamas faz porcaria e que tem que fazer alguma coisa pra resolver mesmo, né?
E essa situação toda é uma situação complicada, sabe por quê? Porque se você for olhar essa treta não, isso não é uma treta, isso é uma guerra que infelizmente ceifou milhares de vidas já. Se você for olhar todo isso, o contexto disso, você vai ver que, tipo, talvez não tenha um lado certo nem um lado errado, é um bagulho tão complexo, é um bagulho que, se você for ver, mano, tipo, tem tantas histórias e outras coisas mais que daqui a pouco vai estar fazendo 100 anos que isso tá acontecendo, que essa briga tá acontecendo entre os dois países, e você vai ver que tem dois lados ali que estão fazendo coisas erradas o tempo inteiro, entendeu? E que isso fomenta mais e mais e mais, e também tem a questão internacional que fomenta mais e mais e mais, e aí fica fácil pra você pegar um lado e falar que o outro lado é errado, entendeu? Porque, tipo, os dois lados estão calabriados de merda, basicamente. Mas essa treta acabou escalonando pra um nível que ninguém imaginava. Por exemplo, começaram a fazer postagens lá no Twitter falando que o Nando Moura, ele seria bigodista. Mano, tipo, caraca, o cara tá literalmente defendendo Israel, por que ele seria bigodista, não faz sentido. Mas a galera tá compartilhando bastante imagens do Nando Moura, por exemplo, que agora vai entrar um momento, ó, que eu sou completamente ignorante em relação a isso, mas o Nando Moura pode ser um cara muito mais letrado nesse aspecto sobre o rock and roll. Mas olha só, essa imagem estão compartilhando falando que ele é bigodista por causa disso. No caso, essa é uma guitarra, o Nando Moura é um guitarrista, ele é um professor de música e ele basicamente, né, gosta bastante do rock. E no rock tem muito dessa simbologia alemã e outras coisas mais, né? Então, isso daqui é uma cruz de ferro. O que é uma cruz de ferro? A cruz de ferro é um símbolo alemão, tá? Então a cruz de ferro é um símbolo que é utilizado até mesmo hoje. Então em 2024 você vai lá na Alemanha, você vai ver um tanque de guerra, o tanque vai estar com uma cruz de ferro pintada no tanque, entendeu? É tipo a águia dos Estados Unidos, é tipo o brasão, o escudo do Brasil com espada, é tipo o Centapuá, sabe? Então é mais ou menos isso. E, bom, a Alemanha entrou em várias guerras. Na Primeira Guerra Mundial eles usaram a Cruz de Ferro, na Segunda Guerra Mundial eles usaram a Cruz de Ferro também, tá? Só que esse símbolo não seria vinculado ao bigodismo, de certa forma, é mais ao militarismo alemão, né? E os roqueiros, eles utilizam muito disso. Na verdade, eu sempre vejo os roqueiros utilizando aquele elmo alemão também, né? Que eu acho que, se eu não me engano, Metallica tem bastante disso também, né? Não tem umas paradas assim? O elmo alemão, é a cruz de ferro, ou outras coisas, outras simbologias alemãs. Não sei porquê. Sinceramente, essa parte aí, como eu disse, eu sou completamente leigo de rock and roll. Desse nível, eu gosto bastante de punk, mas eu não manjo nada disso. Se você sabe, escreve aqui nos comentários, por favor, que eu gostaria de saber. Na verdade, quando esse vídeo terminar, eu vou dar uma pesquisada pra entender melhor. E aí a galera tá pegando essa imagem e colocando, falando, olha só, o Nando Moura é bigodista, não sei o que e tal. E eu vou falar pra vocês, mano, é complicado. É complicado, porque, pô, você tem o Monark criticando Israel e falando sobre lobby judeu, enquanto você tem o Nando Moura literalmente defendendo e a galera falando que ele é bigodista. Isso automaticamente vai fazer com que o Monark se torne bigodista? Não, o Monark não se torna bigodista por fazer esse tipo de opinião. Até porque, como eu disse, essa é uma discussão, uma treta muito profunda. Se você for pesquisar sobre isso, você vai encontrar vídeo de 10 horas. Isso é assunto de faculdade. Se você for na faculdade, você vai ter provavelmente um semestre inteiro pra você entender essa desgraça, entendeu? O professor Rock tem vídeos insanos sobre isso, já tiveram podcasts de horas para falar sobre isso. E você sempre vai ver que vai chegando a um ponto que depende do lado que você vê, depende da ótica que você tem, você vai ter uma posição diferente. O que eu acho que o Monark tá criticando, na verdade, não é a mesma questão que muitos líderes de países estão criticando. Que é assim, pô, você tem ali Israel, aí beleza, atacaram Israel. Sequestraram 140 pessoas e tiveram 900 mortes, alguma coisa assim. É um número muito grande. Aí Israel vai lá e, tipo, ataca 2 milhões de pessoas, mata 30 mil, tipo, fere 60 mil. Caraca, meu Deus do céu, será que isso é proporcional? Se você for ver as guerras que Israel trata com a faixa de Gaza, é sempre uns números absurdos, assim. E, bom, você pensa, não, tem que acabar mesmo com os terroristas. E eu concordo, tem que acabar mesmo. Porém, tem um problema aqui. Você acha que essas pessoas que estão falecendo são terroristas? Não, elas não são, entendeu? Então é uma população. A mesma coisa que você falar pra mim que você tem que entrar na comunidade do Rio de Janeiro e soltar fogo em tudo lá, porque tem uma facção, alguma coisa assim. Isso não faz sentido nenhum, entendeu? No final das contas. Então são ideias e estratégias que não têm funcionado, porque isso já tá acontecendo há quase 100 anos, como eu disse pra vocês. Se fosse resolver, não teria tido esse problema, sabe? Já teriam resolvido há milhares de anos atrás, com briga.
se fosse resolver briga, né, no final das contas. Então, talvez, sei lá, como que pode ser resolvido? Essa é uma questão de faculdade também. Os caras mais inteligentes do mundo devem estar pensando todos os dias sobre como resolver essa parada. E é uma parada que, bom, infelizmente a gente não tem resposta pra como pode ser resolvida, saca? Mas enfim, tipo, sei lá, mano, é complicado essa parada aí. Tipo, muita gente tá discutindo sobre, muita gente tá brigando e no final acaba virando uma briga pessoal, né, entre esses dois criadores de conteúdo que, pelo visto, né, tinham muitas coisas guardadas um sobre o outro, né, pra pegar e jogar, como por exemplo no caso do Monark, né, ele pegou e realmente... Vixe Maria, caraca, o Monark tá doido. Mas enfim, tá aí mais um vídeo, obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e escreve nos comentários o que você acha disso tudo. Gostaria muito de ver a sua opinião sobre, beleza? Beijo e a gente se vê depois.